Quais são os espaços mais esquecidos na hora de construir uma casa? Eu tô falando daqueles espaços que quando você entra para morar na casa nova, você pensa assim, meu, como é que eu não lembrei de pedir para o projetista esse espaço aqui? Como é que eu deixei, como é que eu me esqueci desse negócio? E aí você esquece esses ambientes, esses itens e passa aperto na casa nova. Nesse vídeo aqui, eu vou te falar quais são os ambientes mais esquecidos, então encare esse vídeo como um checklist. Lembra de pedir tudo isso para o seu arquiteto, para o seu projetista, senão você vai ficar arrependido aí, né? Fica até o final do vídeo, porque simplesmente cada tópico desse é muito importante em uma casa, tá? Vamos então, sem mais delongas aqui, ó, direto para os ambientes. Primeiro espaço aqui, ó, é uma área para secagem de roupa. Esse negócio aqui, existe tanta gafe no mundo da construção, porque, gente, você já visitou uma casa de altíssimo padrão, recém-construída, e viu um cavaletinho de roupa ali, ó, né, no meio da área de serviço, entre a área de serviço e a cozinha? É o negócio mais sem jeito do mundo. Por quê? Simplesmente a galera se esquece de pensar no espaço para onde vão ficar as roupas depois de lavadas, né? E aí, se não é uma casa que foi pensada desde o começo com esse espacinho, essas roupas elas vão ficar aí, às vezes no meio da área de serviço, né? Um varal de teto totalmente improvisado. Se for uma casa com a cozinha conectada com a área de serviço, você frita um bife na cozinha e suja a roupa que está ali secando. Então isso aí é caótico. Então não se esqueça desse item, que é uma área para secagem de roupa. Esse vídeo vai ser bem direto ao ponto e ó, só coisa que você realmente tem que pensar muito bem. Pega o seu projeto, abre ele e encara ele de frente e pense assim, aonde as roupas vão ficar secando, tá? Nem toda casa é possível ter varal. Às vezes a sua área de serviço, ela não tá no pavimento térreo. Será que você vai tirar a roupa molhada, levar lá pro quintal mesmo, estender um varal lá? Fica atento com isso aí, porque esse negócio é uma gafe em muitos projetos, beleza? Outro ponto aqui, ó, despensa, né? O que acontece? A despensa, ela é uma coisa que atualmente ela vai ficando necessária porque as cozinhas estão perdendo espaço de armário. Se você reparar, uma cozinha, ela hoje é tanto estética, então você tem a ilha, você tem a cozinha, e aí, se você começa a perceber, as cozinhas foram perdendo espaço de armário ao longo do tempo. Cada vez mais, com essa integração de sala com cozinha. Antigamente a cozinha tinha muito armário, né? Porque a cozinha tinha 4 paredes, né? Hoje uma cozinha quase não tem parede, porque ela é ligada com a sala, tudo integrado, né? Na maior parte dos projetos. E eu acho essa integração muito positiva, só que um efeito colateral é esse. Você não tem parede mais para colocar armário. E o que acontece com muitas casas é que a pessoa não percebe que a cozinha está faltando armário. E aí quando ela vai mudar, falta espaço para colocar tudo que a pessoa precisa e falta espaço para material de limpeza, falta espaço para material de quintal. O que é material de quintal? Você tem que ter uma pazinha para jardinagem, você tem que ter um negócio de veneno para você jogar na grama, você tem que ter ali um monte de coisinha de churrasqueira, espeto, garfo, saco de carvão. Esse negócio não combina tudo isso com o armário da cozinha. E onde é que você vai chuchar todas essas coisas? Né? Você vai ter que colocar isso aí numa área de despensa. Então cai bem numa casa, quando você vai ampliando o tamanho da casa, né? Você vai precisar proporcionalmente de espaço, de estoque para as coisas, né? E se é uma cozinha com pouco armário, o que hoje 90% dos projetos que eu pego para ver não tem armário suficiente para a cozinha, você vai precisar de um espaço adicional aí, beleza? Muito bem, partindo aqui para o terceiro tópico, ainda puxando um gancho aqui com essa noção de espaço, disponibilidade de espaço, é o famoso depósito.
Gente, uma casa sem depósito é praticamente morar em apartamento. Então você vai precisar de um espaço de depósito, tá? Fica inviável você ter uma casa sem um espaço que ele é espaço de guardar cacarecos, guardar mutrecos. O que você vai botar ali? Caixa de ferramenta, você vai botar lá coisa de pneu, enfim, encher pneu de bicicleta, você vai colocar lá equipamentos de limpeza da piscina. É muito comum você perceber casas onde tem pouco depósito, ou não tem depósito, ou o depósito é desproporcional. Vou te dar uma noção, tá? Recentemente eu peguei um projeto de uma casa que tinha 500 metros quadrados e o depósito era 2 por 1. 2 por 1 não guarda nada numa casa desse tamanho. Então você tem que ter um depósito proporcional ao tamanho da casa. Pense bem nisso aí. Quarto ponto que geralmente passa batido é o acesso à laje de cobertura. Então esse ponto, eu já falei isso no canal algumas vezes, né? Geralmente esse acesso à laje é muito mal resolvido nas casas, né? E você vai precisar acessar a laje. Por quê? Lá na laje você vai ter que acessar para, enfim, dar manutenção em caixa d'água, principalmente se você tiver energia fotovoltaica, aquecimento de água com placa, com boiler, você tem que lavar esses equipamentos direto. Então, resumindo a história, você precisa acessar a sua laje, né? E aí, os projetistas esquecem, muitas vezes, de promover um bom acesso. O que é que eu acho que é um bom acesso? Um acesso seguro. Então, às vezes, fica aquela escada pela fachada, que é uma escada feia esteticamente, lá pela fachada, e muito perigoso de subir. Às vezes é 2 ou 3 andares de escada para você chegar na laje, né? E aí, você vai subir uma escada dessa num dia de chuva, por exemplo, extremamente escorregadio, pô, você cair de lá é fatal. Você não sai com vida, né? Se você cair, enfim, de 3 andares, meu. Então, esse acesso à laje é isso. Ou ele fica externo, muito ruim, ou ele fica para dentro de casa num alçapão, que é um quadrado no teto. Esse quadrado no teto, ele é muito feio. Como é que a galera faz? Joga isso dentro de um banheiro, dentro de um closet. Olha, é meio caótico isso, né? Eu acho que os acessos às coberturas são muito ruins nos projetos, né? Se você vai acessar por laje, por escada, então que seja um lance. Então deixa uma varandinha, uma sacada em um quarto que você consegue colocar uma escadinha e subir e descer, entendeu? Que não seja uma escada fixa pela fachada, uma escada feia, perigosa. Na casa matriz, a última casa que a gente fez aqui, o acesso é dentro de um armário. A gente abre um armário, tem uma escada já posicionada, fixa lá, que me leva para a laje. Na casa craft, o que a gente fez? Deixou uma varandinha a céu aberto, que eu coloco uma escada lá tranquilamente e acesso à laje. Então é isso, esses acessos têm que ser bem pensados. Vamos para o próximo ponto. Quinto ponto aqui, que a galera sempre esquece. O que é que você vai fazer com o lixo da sua casa? Esse lixo, ele vai ficar, né? Às vezes o lixeiro passa 2 vezes na semana ou 3, ou seja, em algum momento você vai ficar 2 ou 3 dias com o lixo guardado aí. Se você deu uma festa e chegou visita na sua casa, é aquela sacolada de lixo, é caixa de pizza, é resto de comida, é aquela parada inviável, né? E se o lixeiro, né, o caminhão do lixeiro vai passar daqui a 2 dias, 3 dias, essa sacolada de lixo vai ficar onde? Isso vai ficar na sua área de serviço? Onde vai ficar? Então, muitas das vezes, as casas passam aperto com esse espaço para lixo. Então já pensa nisso também, como é a rota de lixo, né? Algumas soluções boas é você ter ali um baúzinho, um containerzinho de plástico assim, ó, mas ele vai ficar onde, né? Ele vai ficar na garagem? Ele vai ficar na área de serviço? Se ele for ficar na área de serviço, esse container de lixo, ele tá no nível da calçada, né? Por quê?
Porque se for ficar com uma escadaria de diferença, como é que você pega um container de lixo e desce ele escada abaixo? Percebe como tem que ser pensado isso? Então pense bem nesse ponto também, beleza? Olha só, nesse vídeo aqui você está percebendo como é fácil você pisar na bola aí na hora de fazer uma obra. Você esquece um detalhe bobo e aí, né, aquilo te prejudica para sempre, por longos e longos e longos anos, né? Então quem está fazendo uma obra é muito fácil você perder dinheiro, fazer coisa que não presta e tomar más decisões. Então eu quero te propor um caminho para você não errar em nada na hora de fazer uma casa, que é o quê? Participar da minha formação, que é feito para pessoas comuns que vão construir uma casa, tá? O link da lista de espera tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Só você tocar aqui embaixo, o link tá aqui embaixo, e aí você coloca os seus dados lá. Quando eu abrir novas vagas, eu chamo você, né? E aí você vai estudar comigo para fazer uma casa assim, ó, acertando o orçamento, sem perder dinheiro, né? E aí, ó, realmente botando para quebrar em todos os itens, sem ninguém te enganar, contratando gente, tudo certinho. Faz o seguinte, coloca os seus dados aqui na lista de espera e eu te vejo lá. Vamos voltar para o vídeo. Próximo item aqui é um espaço para casa de gás. Olha, eu vou ser sincero com você. Eu nunca vi, né, ou pelo menos eu não me lembro agora, de um projetista que tenha pensado na casa para gás. Geralmente é uma intervenção que eu tenho que pedir, né? Depois da primeira proposta de projeto, a gente sempre faz uma crítica, sempre pontua algumas alteraçõezinhas aqui ou ali, e a casinha de gás sempre está lá. Pensar num espaço para o gás. Por quê? Porque hoje o seu botijão de gás não fica na cozinha, né? Porque olha só, um botijão de gás ele é um trambolho desse tamanho. Eu acabei de falar aqui que hoje a gente não tem espaço para armário em cozinha. Então é um absurdo se do pouco armário que você tem, né, você já vai perder uma porta inteira do armário para botijão. Esse botijão tem que ficar fora da casa. Inclusive, quando o entregador vem trocar o botijão, ele não precisa entrar na sua casa. Ele vai numa areazinha por fora e troca ali e tá tudo certo. Agora, essa areazinha externa vai ficar onde? Quem é o projetista que não pensa nisso? O efeito é que uma casinha de gás vai involuntariamente brotar em alguma parede aí que o projetista não pensou. Então vai até prejudicar o projeto dele, não é? Então assim, ó, aquela portinhola com o gás, o botijão, né? Então isso aí vai ficar onde? Pense muito bem nisso, tá? Eu gosto inclusive de colocar 2 botijões. Quando acaba um, eu giro uma manivela, começar a usar o outro e chamo o pessoal ali do gás, né, para trocar o botijão vazio. Então eu nunca fico sem gás. Sempre estou jogando de um botijão para o outro, a vida inteira, né? Então você tem que ter uma casinha de gás com espaço para 2 botijões, esse é o ideal, tá? Próximo ponto aqui, aonde vão ficar as condensadoras de ar-condicionado. Condensadora de ar-condicionado é um trambolho, ó. É um negócio grande, feio, às vezes você tem 5, 6, né? E se você não pensar isso em projeto, o que vai acontecer? Esse negócio vai ficar aí corrompendo o visual da sua fachada, vai ficar aquele monte de aparelho assim, ó. Aquela fachada que na imagem do projeto ela tá maravilhosa, na realidade ela vai parecer lá uma loja de ar-condicionado, né? Um aparelho do lado do outro ali. Então o ideal é no projeto você já colocar um espaço, pode ser na cobertura da casa, pode ser numa quina, numa reentrância de fachada mais escondidinha, um local fácil de acessar e de dar manutenção, mas você já pensa nisso aí. Se não, se você não pensar, vai ficar aquela parada horrorosa. E ó, o que a gente mais vê é uma casa que não foi pensado isso, o ar-condicionado fica para o lado de fora e além da máquina horrível, fica aquela mangueira branca assim, ó, atravessando a fachada. Gente, esse negócio é feio demais. Você vai tomar bomba na sua obra, né? Esteticamente falando, se você deixar esse negócio todo à mostra. Então fique esperto com isso aí,
tá? E coloque, peça no projeto um espaço previsto para ar-condicionado, tá? Próximo ponto aqui, eu falei que era um checklist completo, né? Vamos pro próximo ponto. É a casa de máquinas da piscina, eu falo isso direto aqui no canal, né? É muito comum os projetistas esquecerem. A galera tem a capacidade de projetar uma piscina e não projetar o espaço onde fica o maquinário da piscina. Você vai precisar de pelo menos aí um espaço, né, acessível para caber bomba, filtro, quadro de energia. Se você for ter borda infinita, você precisa de uma caixa d'água extra. Então, a depender da sua piscina, não é um espaçozinho qualquer. A depender do que você tem aí de piscina, você vai precisar de um espaço realzão mesmo, um espaço relevante de metragem para os seus equipamentos, né? Então, isso muitas vezes é esquecido. Próximo tópico aqui, não que seja necessário, mas eu acho que é muito bom quando um projeto tem rouparia. O que é rouparia? É aquele guarda-roupa que você acessa só de vez em quando. Você coloca lá mala, coberta muito grossa, edredom, né? Enfim, jogo de cama, que você vai usar de vez em nunca. Então, não é exatamente o guarda-roupa, né? Porque você não acessa todo dia, é uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, né? Então, o legal disso é num corredor. Eu acho muito interessante esse tópico de rouparia, por isso que eu coloquei aqui. Os próximos pontos que eu vou falar, eles não são obrigatórios, tá? Mas eu acho que fazem sentido. Olha só esse ponto que eu trago aqui e eu nunca vi a galera falar dele, ó. Um espaço para receber entregas. Eu não sei você, mas a gente pede coisa na internet todo dia. Nós somos os maiores clientes da Amazon, do Mercado Livre, dessas empresas, porque assim, ó, eu entro, faço uma compra assim pelo celular e ela chega na minha casa no mesmo dia ou no outro dia. Onde eu moro tem porteiro que recebe para mim. Mas se eu não tivesse, como é que seria? A gente já tá vendo a galera ter dificuldade com isso aqui, né? A caixinha de correio tradicional, que é aquele rasguinho onde a galera coloca carta, não cabe uma caixa de entrega, né? Então, eu hoje, se eu fosse fazer uma casa de rua, sem porteiro nem nada, eu faria lá um espaço no muro para receber entregas. Eu ia pensar em uma solução para isso, porque isso aqui não tem volta, cada vez mais é uma realidade. Um próximo tópico aqui, carregador para carro elétrico. Outra coisa que não tem como fugir, você precisa prever um ponto na garagem para você carregar o seu carro elétrico. Se é um carregador oficial, o seu carro elétrico carrega ali com 20 minutos. Se é uma tomada comum, ele demora 8 horas. Essa é a diferença. Então, se eu fosse hoje construir uma casa do zero, eu pensaria num carregador de carro elétrico, tá? E por fim, um ponto que eu trago para você aqui, para você não esquecer de considerar no seu projeto, tá? Não é um ambiente específico, mas é assim, ó. Como é que vai ser minha casa daqui a 10 anos? Como é que vai ser minha casa em 15 anos? Porque, veja bem, 10 anos passa num piscar de olhos. Você que está construindo uma casa hoje, você não vai querer construir outra daqui a 10 anos, certo? Você vai ter uma expectativa de ficar nessa casa por 15, 20 anos, talvez o resto da vida, tá? Agora, daqui a 15 anos, vai ter mais gente na sua casa? Ou seja, você vai ter filhos? Ou vai ter menos gente? Ou seja, às vezes você tem filhos ali adolescentes, adultos, que provavelmente já vão sair de casa com 15 anos. O que eu estou querendo dizer para você é que a casa que você pensa que é ideal hoje, ela é uma casa que em 15 anos vai ser outra. E o que você precisa pensar é que no futuro, né, no futuro, essa casa, ela precisa, a casa que você constrói hoje, ela precisa dialogar com a sua família de 15 anos daqui para frente, né? Às vezes hoje você tem filhos bebês ou muito pequenos que serão adolescentes. Então a brinquedoteca hoje não faz sentido daqui a 15 anos.
um quarto de dever de casa não faz sentido daqui a 15 anos. Então, o layout da sua casa, ele está flexível para acomodar a sua família daqui a 15 anos. Faça essa reflexão, tá? Que o ideal é que você vá trocando só mobiliário sem precisar de uma reforma, sem precisar de demolir parede, ampliar a casa com uma nova alvenaria, uma nova estrutura, bater mais laje. Então é isso. Pensar numa casa que hoje, com alguns ajustes de layout internos ali, elas vão atender o seu momento de vida daqui a 15 anos, tá? O que você achou dessa lista? Tem alguma coisa nessa lista que você pensa assim, nossa, realmente, eu já estava me esquecendo disso, eu nunca tinha pensado nisso. Tem alguma coisa aqui que você nunca tinha pensado? Conta pra mim aqui nos comentários. E olha só, você precisa se inscrever nesse canal. Eu tô de olho em você. Tá? Tem uma coisa que é o seguinte, tem uma maldição que rola por aí, que o cara que assiste esse canal e não se inscreve, né, ele tem vazamento na obra, o empreiteiro abandona a construção e todos os materiais chegam atrasados. Para isso não acontecer com você, você só tem que pegar o seu dedinho aí e se inscrever no canal. Você não sabe como isso me ajuda, tá? E aí, ó, eu tô aqui dedicando meu tempo para te ajudar. Pô, uma retribuição bacana seria você ir só se tornar um inscrito. Beleza? Tamo junto, eu te vejo no próximo vídeo.